E aí galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pra quem não sabe ainda, meu nome é Pedro com 2 E's porque é artístico. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 8 motivos que nós teríamos para poder comprar um Nintendo Switch, console da Nintendo. Isso porque recentemente aqui no canal a gente fez um vídeo abordando alguns pontos negativos do mesmo. E em função disso, nada mais justo do que a gente mostrar o outro lado da moeda. Isso porque eu também estou fazendo uma pesquisa sobre comprar ou não comprar um Nintendo Switch e estou compartilhando aqui com vocês aos poucos, recebendo opiniões, recebendo os pontos positivos que ele de fato pode ter além desse vídeo aqui que eu posso estar fazendo, os pontos negativos que ele tem além do vídeo que eu já fiz. Isso, é claro, vindo de quem já tem o console, pode provavelmente afirmar com mais veemência do que eu. Então se trata muito mais de uma conversa do que propriamente de uma análise. É um estudo que eu estou fazendo e estou compartilhando aqui com vocês, ok? E esse vídeo em específico vai se focar especialmente nos pontos positivos do console. Bom, mas uma coisa muito interessante que eu já queria começar falando, e isso pode não ser necessariamente um ponto positivo, é que o console, em 3 meses de seu lançamento, conseguiu vender 3 milhões de unidades. Matematicamente falando, daria 1 milhão para cada mês. Isso é coisa pra caramba. Ou seja, o Nintendo Switch começou super bem no mercado de vendas. O Nintendo Switch veio com uma proposta muito interessante, galera. Ele é um console híbrido. E o que isso quer dizer na linguagem da Nintendo dessa vez? Isso quer dizer que agora ele funciona como um console portátil e também como um console de mesa quando conectado ao dock. Ou seja, você pode jogá-lo tanto na rua como você também pode jogar em casa. E isso é o primeiro fator, sem dúvida nenhuma. Um fator muito positivo, diga-se de passagem. Eu nem diria que é um fator positivo natural. É um fator muito positivo. Falando do modo portátil do console, vale ressaltar que ele funciona obviamente a bateria, e a bateria varia de 2 horas e meia até 6 horas de duração. E como é que funciona essa durabilidade? Ela vai depender muito da exigência que o jogo faz, e eu digo isso falando graficamente, tá? Se o jogo ele for muito pesado graficamente, obviamente que a bateria tende a durar menos porque requer mais esforço do console, mas se o jogo for menos exigente, naturalmente a gente vai ter aí uma durabilidade maior. O Nintendo Switch ele vem com uma premissa um pouquinho diferente. O Nintendo Wii U, seu antecessor, a grande falha dele seria o fato dele não ter grandes jogos third parties. Isso quer dizer o quê? Aqueles jogos mais hardcore de grandes desenvolvedoras, elas deixaram de apoiar o Nintendo Wii U em função do seu poderio gráfico, enfim. O hardware do Wii U ele era ultrapassado. Não que o do Switch seja grande coisa, mas assim, o Switch ele tem lá as suas vantagens, tem lá as suas peculiaridades, que obviamente foram trazidas para poder abrir um pouco mais os olhos dos desenvolvedores. E com isso trazer pra gente mais games hardcore, porque a Nintendo ela é muito conhecida por trazer jogos casuais. E, obviamente, o console dela, ela vai produzir para o seu console na tentativa de não deixá-lo afundar na lama. E foi o que aconteceu com o Wii U. Só que dessa vez, o Nintendo Switch, ele está recebendo grande apoio das third parties. Isso quer dizer que a gente vai ter muito jogo hardcore lançado aí também para PS4 e Xbox One. O Nintendo Switch ele vai tentar se equiparar nesse ponto, e isso para mim já é um fator muito positivo. O fato de poder jogar jogos hardcore tanto na rua como também em casa é um fator muito bom. Vamos falar um pouquinho do modo portátil dele. Ele conta com uma tela de 6,2 polegadas com capacidade de resolução de até 1280 por 720. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a gente pode executar jogos em até 720p, famoso 720p. Isso no modo portátil. Essa tela do Nintendo Switch, ela também tem touchscreen, ou seja, você pode tocar lá na tela bonitinho e ele vai aceitar o seu toque. Que é uma coisa não inovadora, mas é uma coisa bem legal, diga-se de passagem. Quando conectado ao dock, a gente tem aí a capacidade do console de até 1080p, ou seja, existem jogos que vão ser reproduzidos em até 1080p, o que é um fator muito positivo também por um console que tem a premissa de ser híbrido, executar as duas tarefas. Uma coisa inovadora. Isso é uma coisa inovadora e é mais um ponto para o Nintendo Switch, sem sombra de dúvidas. Uma coisa muito interessante que eu queria citar para vocês, que ele é muito pequeno, ele é muito compacto.
Então assim, ainda que você esteja usando no dock, que é basicamente o console de mesa dele, quando você encaixa ele, aquele recipiente, aquele encaixe, aquele molde que ele tem lá para você encaixar, é o que a gente chama de dock. Ainda que você o encaixe ali para poder usar como console de mesa, ele fica muito compacto, é muito pequeno e quase não ocupa espaço na sua estante, como por exemplo um Xbox One ou então um PlayStation 4. Vamos só deixar claro uma coisa, o Nintendo Wii U, ele recebeu um controle, ele tinha uma proposta nessa pegada do Nintendo Switch, porque ele tinha uma tela no seu controle, você usava aquela tela para poder realizar ações nos jogos, como por exemplo no Fatal Frame do Nintendo Wii U, você tinha a opção de usar o controle como a câmera. Você via a câmera no controle, no touchpad, né, que eles chamam, e você controlava a câmera a partir daquilo ali. Isso é uma funcionalidade muito legal. E aquela tela, ela tinha resolução de 858 por 480. É o que a gente chama de 480p. Um outro ponto muito interessante, muito positivo, são os exclusivos da Nintendo. A gente sabe que a Nintendo ela tem exclusivos de muito peso e normalmente quem compra um console da Nintendo é fã da Nintendo em função dos seus jogos. A gente tem Zelda, a gente pode citar Mario, enfim, uma infinidade de jogos da Nintendo, Donkey Kong recentemente tem aí. E esses são alguns dos jogos que eu poderia citar aqui como bons exemplos, como pontos positivos para se comprar um Nintendo Switch. Zelda Breath of the Wild é um jogo maravilhoso, é um jogo lindo, pelo pouquinho que eu joguei. É claro que ele está disponível para o Nintendo Wii U também, mas assim, você não consegue jogá-lo em seu total poderio no Nintendo Wii U. Você só vai conseguir fazer isso, obviamente, no Nintendo Switch. Então isso para mim é um fator muito positivo. Também tem Super Mario Odyssey, que também é um jogo bem inovador da franquia Mario, bem diferente de tudo que a gente está acostumado por aí do Mario, e é bem legal. E a gente também tem a versão de Donkey Kong Tropical Freeze do Switch, ou seja, ele foi lançado para o Wii U, mas aí teve um remaster, digamos assim, não necessariamente um remaster, porque eu não senti tanta diferença gráfica não. Eles alteraram a resolução, colocaram para 1080p, tá mais nítido, menos serrilhado, mas ainda assim o remaster requer um pouco mais de coisa, na minha opinião. Mas é um jogo muito bonito e, na minha opinião, bem divertido. Vale a pena ser citado aqui nessa lista de jogos exclusivos da Nintendo que fazem a gente comprar um console da mesma. Lá na época do Super Nintendo, a Nintendo fez uma espécie de parceria com a Sony, que não durou muito tempo, e depois a Sony lançou o PlayStation, tendo como mídia física o CD. E isso me chamou muita atenção porque foi relativamente inovador para a época, deu super certo. E quando a Nintendo fez o Nintendo 64, ela ainda quis investir nos cartuchos. A partir disso eu já senti uma certa resistência da Nintendo e uma certa originalidade, querer ser diferente de todo mundo em função disso também, né? E eu achei bem interessante, eu fiquei com isso na cabeça sempre. Ainda que a gente tivesse mídia de DVD no Wii, por exemplo, eu acho que a Nintendo ela sempre foi um pouco mais voltada para nostalgia, um pouco mais clássica, digamos assim, sempre quis manter os cartuchos. E a mídia que o Nintendo Switch usa é justamente um cartão SD. Não é um cartucho, a gente sabe, assim, ela se aprimorou, obviamente, mas eu acho que isso é em função até da nostalgia, desse jeito clássico que a Nintendo tem de fazer as coisas, conservadora, né, querer ser diferente. Isso é uma coisa muito legal. Mas assim, falando um pouquinho desse tipo de mídia, que na minha opinião é um fator muito positivo, principalmente para o tipo de hardware que o Nintendo Switch usa, é o tipo de mídia que é um cartão SD, né? A gente tem um cartão SD e esse cartão SD, ele basicamente aumenta a durabilidade, é uma mídia de uma durabilidade relativamente maior, é mais segura com relação a quebra, arranhado, enfim. A gente não tem aquele perigo, né? Ela ainda é amarga para as crianças não ficarem comendo e não só isso, para poder finalizar, é o tipo de mídia em que a leitura acontece muito mais rápida, porque é um cartão SD e naturalmente a leitura dos dados é muito mais rápida. Em função disso, a gente tem loadings infinitamente menores se comparado, por exemplo, a outros jogos de Wii U. E isso é uma coisa bem legal que vale ser ressaltada. A única coisa que eu reclamo um pouquinho, eu não vou falar que é um ponto negativo, não nos dias de hoje, que a gente tem basicamente tudo online, né? Tudo digital. Mas assim, é uma capa desse tamanho e quando você abre é um micro SD. Não é um micro SD.
É um cartão de memória desse tamanho, cara. E aí você fica, cara, essa capa toda pra isso, e não vem um manual normalmente, enfim, eu sinto falta daquilo. Mas enfim, agora eu que tô sendo conservador, tá? A Nintendo também já prometeu que nós vamos ter games clássicos do Super Nintendo lançados através do seu sistema online. Isso não está acontecendo ainda, isso vai acontecer, provavelmente vai ser um sistema pago, como a gente faz com a PSN, como a gente faz com a Xbox Live. Eu achei uma coisa bem interessante, principalmente para os saudosistas, como eu, por exemplo. Eu nunca tive contato assim de muito tempo com o Super Nintendo, eu sempre fui do time do Mega Drive, sabe? E eu queria muito ter mais contato com esses jogos antigos, porque Donkey Kong para mim é um jogo maravilhoso, dentre outros exclusivos do Super Nintendo. Castlevania, que a gente tinha também, era muito melhor a gente jogar certos jogos também no Nintendo em função da qualidade e tudo mais. Então eu acho muito interessante eles disponibilizarem, eu acho que dá um diferencial ao console. E quando a gente acha que a Nintendo não consegue inovar mais, ela vai lá e inova mais. Bom, a diferença aqui dessa vez vai para o tipo de controle. O controle ele consegue se dividir em dois e se transformar em dois controles, o que facilita muito o multiplayer, tá? O multiplayer local, ou seja, você e seu amigo. Você vai lá, desfragmenta o controle, dá um controlezinho para ele. É pequeno, mas cara, facilita pra caramba. E você pode ficar com o outro naturalmente sem o menor problema. E isso para mim foi muito criativo. Uma coisa bem interessante é que você pode fazer esses controles como a gente fazia o Nintendo Wii. A gente faz eles de controle de movimento, e isso é uma coisa bem legal porque dá mais possibilidades na jogabilidade, no gameplay em si. Vai depender apenas do desenvolvedor do game. Se ele quiser usar os controles com sensor de movimento, ele usa. Se ele não quiser, ele não vai usar. Por exemplo, o Super Street Fighter 2 do Nintendo Switch, ele vem com um modo em que a gente joga em primeira pessoa e usa esse sensor de movimentos aí para poder jogar. E isso é uma coisa bem legal, na minha opinião. Aumenta a durabilidade dos jogos, porque você pode querer jogar de uma maneira e depois querer jogar de outra. Enfim, eu acho que é mais um ponto positivo sim pro Nintendo Switch. E é claro, por último, mas não o menos importante, como é um console portátil, como é que a gente vai fazer para poder jogar online, interagir e tudo mais? Aqui no Brasil provavelmente a gente não vai ver isso. Mas no Japão, que é um dos países em que o Nintendo faz maior sucesso, a gente vê muita gente, a gente pode encontrar muita gente na rua com o Nintendo Switch. E a fim de aumentar essa interação, você provavelmente tem um sistema online no console para poder conversar, chamar para uma partida ou coisa do gênero. Então o console, além de suportar o Wi-Fi 3G, ele também suporta o 4G. E isso é uma coisa bem legal, porque você não consegue ou não precisa ficar desconectado a momento algum, seja na rua ou seja dentro de casa. Então aí eu acho que já é mais um ponto positivo para o Nintendo Switch. Bom, mas era basicamente isso que eu queria falar para vocês. Eu queria estar trazendo para vocês esse vídeo aí, um pouco mais intimista, mas também muito informativo. Eu espero que eu tenha ajudado a você a decidir se vale ou não a pena comprar o Nintendo Switch. E era basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Daqui pra frente a gente vai descobrir qual foi a minha decisão. Será que vale a pena comprar um Nintendo Switch? Será que não vale a pena comprar um Nintendo Switch? Vamos aguardar. Eu acho que os argumentos eles já estão expostos aqui no canal e a gente tem só que analisar cada um deles e colocar na balança o que é mais importante pra gente. Acho que eu consegui reunir o que é primordial, o que é principal no Nintendo Switch em termos de qualidades e de pontos negativos, né? Então era isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o gostei de vocês, porque isso ajuda pra caramba. O YouTube vai entender que você quer ver mais vídeos daqui do canal. E não se esqueça de se inscrever também no canal para poder receber sempre tudo em primeira mão. Minhas redes sociais estão todas disponíveis na descrição desse vídeo. Então é só me seguir lá no Facebook, no Twitter, no Instagram e tudo mais, que a gente vai trocar uma ideia sem o menor problema. E era basicamente isso, eu vou ficando por aqui e a gente se vê, obviamente, no próximo vídeo.